Meus amigos, a quantidade de referências, ângulos de câmeras e principalmente diálogos que esse oitavo episódio prestou ao game The Last of Us é um negócio inacreditável. O trabalho que o Neil Druckmann e o Craig Mazin vêm fazendo é um negócio bizarro. Sabe aquela época da escola que você pegava a atividade do seu amigo pra fazer, aí ele dizia, ó, copia, mas não faz igual. Então, na série The Last of Us, é isso que tá acontecendo. Eles estão copiando do jogo, mas eles estão fazendo igual. Claro. Se prepare porque hoje iremos ver muitos detalhes que talvez você não tenha percebido no oitavo episódio de The Last of Us, embora que o vídeo de hoje tá muito bom. Hello, my friends, Geek na voz, e simplesmente o Troy Baker, ele apareceu finalmente, né, nesse oitavo episódio de The Last of Us, né. Pra quem não sabe, o Troy Baker, ele é simplesmente o Joe nos games de The Last of Us, né. Ele prestou a captura de movimentos pro personagem tanto na parte 1 quanto na parte 2 do game, e aqui ele retorna pra série, né, pra franquia de The Last of Us, só que interpretando outro personagem, que nesse caso é o James, o parceiro do David. E como já era esperado, a série The Last of Us inseriu muitas camadas adicionais no personagem do David que não tinham no jogo, como o fato dele ser um pastor de um rebanho, que é um detalhe que não existe no game, sendo que no jogo a gente sabia que o David e o James estavam desesperados pelo cervo da Ellie, porém na série foi explicado que a comunidade do David, dentro de uma semana, ficaria sem comida, por isso que ele e o James ficaram desesperados pelo animal que a Ellie havia capturado. E no jogo, a Ellie ela caça esse cervo com arco e flecha, já na série nós vimos que foi um rifle, sendo que no jogo a Ellie consegue pegar o coelho, já na série, com o rifle, o coelho consegue escapar. Cara, até os rastros de sangue do cervo, né, do pobre animal, a gente consegue ver perfeitamente na série The Last of Us, que é uma baita referência ao jogo, porque é igualzinho. Mano, o Neil Druckmann e o Craig Mazin que escreveu esse roteiro do oitavo episódio, ele se superou, sendo que quando o David e a Ellie ficaram sozinhos aguardando o James, no jogo, aparece uma horda de infectados com direito a um baiacu. Já na série nós vimos que isso não aconteceu, que inclusive esse talvez tenha sido o único ponto que eu não gostei muito nesse oitavo episódio, né? Porque essa parte dos infectados não é apenas uma questão de ação, de movimentação, é de confiança em relação ao David, porque a Ellie nesse momento, ela se viu obrigada a confiar no personagem do David, que era um ser desconhecido para ela naquele momento, para ela poder sair daquela situação, para ela poder derrotar os infectados e retornar pro Joe. E isso foi cancelado, foi retirado na série. A Ellie em momento algum passou a confiar no David. E o que falar dos diálogos, hein, meus amigos? As referências aos diálogos do game é um negócio inacreditável, porque toda essa sequência em que o David fica sozinho com ele, né, no primeiro instante, e o David conhece um pouco a garota e vice-versa, e ele diz que a turma dele no passado foi simplesmente apanhada por um homem louco e uma garotinha. Mano, todos esses diálogos, palavra por palavra, é uma referência ao jogo. Ninguém esperava que o inverno fosse tão cruel. Nada cresce. Tá difícil de caçar. Esse inverno foi especialmente cruel. E pelo visto, quem matou ele foi um cara maluco. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E escuta essa. O tal maluco tava viajando com uma garotinha. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Sendo que essa sequência da Ellie no cavalo fugindo dos homens do David é muito mais extensa no game, com direito a meliantes tentando tirar a Ellie do cavalo em comparação com a série, né, que só tem 2 minutos e a garota caiu do cavalo. O mesmo também acontece no game, né, porém a Ellie foge de vários homens do David e não apenas um grupo com 3 ou 4 pessoas. E outro detalhe interessante também é em relação a Pittsburgh, né, porque no game, antes de embarcar em Jackson, Joe e Ellie passaram em Pittsburgh, que inclusive foi onde eles conheceram Sam e Henry. Já na série a gente sabe que houve essa alteração, né? Ao invés de Pittsburgh, foi Kansas City. E aqui no oitavo episódio eles explicaram o motivo dessa mudança, né? Que foi justamente quando a galera evacuou, né, a zona de quarentena de Pittsburgh, e o David tava junto nessa galera que foi embora. Aqui foi explicado o motivo deles terem feito essa alteração. Além do restaurante em que a turma do David se reúne ser idêntico ao game, mas a faixa que tem escrito "quando estivermos em necessidade, ele proverá", também é idêntico ao game. E boa parte dos comércios que vimos nesse oitavo episódio também encontramos no game, como o Todd e o Post Office, sendo que o Joe finalizando os homens do David no modo furtivo, né, por trás, sem eles perceberem, é uma clara referência ao game, né, porque no jogo, além do combate corpo a corpo, além das armas de fogo, você também pode jogar no modo stealth, e até agora na série o Joe não tinha feito isso, mas finalmente o oitavo episódio fez essa referência ao game, sendo que o David, né, dizendo que um homem louco acompanhado de uma garotinha aniquilou alguns de seus homens, também foi retirado do game, como eu disse, mas tem uma diferença, porque na série, um dos homens do David se chama
chamava Alec, e ele era um pai de família. E esse é um detalhe que não tem no jogo, apenas na série, e eu gostei demais dessa alteração. A sequência da Ellie nas grades é idêntica ao game, cara, são os mesmos diálogos, o mesmo enquadramento, a Ellie esquartejando James, mostrando a mordida no braço e fugindo do David, cara, foi literalmente transportado essa sequência do jogo, incrível. Vamos ver o que eu vou falar pros outros agora. O que eu vou dizer aos outros agora? Fala que Ellie é a garotinha que quebrou a p*** do seu dedo! Ellie é a garotinha que quebrou a p*** do seu dedo! Como é que você falou? Hã? Te fatiar em pedacinhos? Como disse? Pedacinhos? Agora, a única diferença nessa parte da cela é de que o David dizendo pra Ellie de que eles poderiam se unir e doutrinar aquela comunidade, que eles formariam um par perfeito. Isso daí não existe nos games, isso ficou subentendido justamente na parte que o David tenta esquartejar a Ellie, que ali fica claro quais os interesses, né, além daquilo que o David tinha com a personagem da Ellie. Já que na série ele fez questão de deixar explícito que ele tinha interesses amorosos pela garota. A sequência do Joe prendendo os capangas do David e pedindo pra eles apontarem no mapa o local em que Ellie estava é uma baita referência ao jogo, é a mesma coisa, cara. Sendo que o Joe procurando a Ellie, dando de cara com uma mochila da garota e os corpos decepados também foi retirado do jogo, com a diferença de que ele encontrou o cavalo Kalos nesse local. Já no game o Kalos também é morto, porém ele fica do lado de fora da casa. A sequência final com o restaurante pegando fogo e o David indo atrás da Ellie com o facão, cara, igual ao jogo, com a diferença de que no game tem alguns pratos quebrados no chão e você tem que evitar pisá-los, né? Caso contrário você chamaria a atenção do David. O David fala que a terra está muito congelada para enterrar o Alec, né, que é o pai daquela garotinha, mas a verdade é que ele tinha pego o corpo do Alec e servido para os demais, cara. Não é que a terra está congelada e que é inverno. Esse é um detalhe horripilante, mas é um detalhe. E essa pode não ter sido uma referência, tá? Mas a cara da Ellie atrás das grades, aquela raiva, aquele ódio, o rancor, lembra muito a capa do segundo game The Last of Us. É isso ou o Geek tá tirando o Nescau? E a cena da Ellie mordendo o David, todo o desespero daquele maldito ao perceber que foi mordido por uma infectada, também é igual ao jogo. Infectado entre aspas, é claro. E como eu disse, não tem como negar a cena da Ellie pegando o facão, né, tentando se sair ali do David e depois esquartejando o cara, até o enquadramento, ângulos de câmera, gente, idêntico ao game. E quando o Joe chega na Ellie e tenta acalmar a garota, também é uma sequência de diálogos completamente retirada do game, mano. Eu acho isso incrível que o Neil Druckmann vem fazendo. Sendo que a série ganhou uma nova trilha sonora adaptada do game, né? Porque além das faixas já conhecidas pelos jogadores, temos uma inédita composta pelo Gustavo Santaolalla, como por exemplo Hope. E em entrevista, o músico disse que The Last of Us não seria o mesmo sem a trilha sonora, né? Porque faz parte do DNA da franquia e está entrelaçado com a história. E eu concordo, né? Porque essa primeira temporada em específico careceu em alguns momentos da trilha sonora. A trilha é a alma de The Last of Us, cara, e literalmente se tornou um personagem no segundo game. Olha o Gustavo aí. Sendo que na DLC Left Behind nós vimos que a Ellie invadiu o shopping da zona de quarentena outra vez e tentou procurar medicamentos pro Joe. E essa é uma grande diferença em relação à série, né? Porque na adaptação, além dos medicamentos do David, mas a Ellie procurou ali mesmo na casa abandonada uma agulha e costurou o Joe. Já no game não, né? Como eu disse, tem todo esse rolê da Ellie no shopping atrás dos medicamentos. E lá ela se esbarra com inúmeros infectados, uma galera barra pesada. Esse arco do game é muito mais desenvolvido do que na série, por exemplo, e configura uma grande diferença. E o que vocês acharam da atuação do Scott Shepherd? Bom, como vocês sabem, né, Breaking Bad é a série favorita aqui do Tio Geek, e o Scott é aquele mesmo brother que apareceu em El Camino, que é o telefilme de continuação de Breaking Bad. Sendo que a Bella Ramsey disse em entrevistas que esse 8º episódio foi o seu episódio favorito. Em uma entrevista recente para a Vogue, né, Bella Ramsey refletiu sobre sua experiência em The Last of Us da HBO, e enquanto olhava especificamente para as filmagens do 8º episódio, a atriz revelou ter sido seu favorito na hora da filmagem, né, citando a natureza emocional da história do episódio. Segundo ela, foi exaustivo, mas esses foram alguns dos meus dias favoritos no set. Isso soa muito masoquista, mas são as cenas que me quebram e que eu mais amo, de certa forma. Sendo que o fato do David dizer que vê a Ellie como uma co-líder, na verdade está relacionado aos flashbacks do 7º episódio, pois a maior parte desse episódio centrou-se na Ellie, né, lembrando-se do seu tempo na escola da Fedra antes de sua viagem a um shopping abandonado com Riley, que resultou na descoberta de sua própria imunidade ao Cordyceps. Mas nos flashbacks desse episódio, o oficial da Ellie afirma
afirma que a garota tem duas escolhas em relação ao seu futuro. Ou ela pode continuar no caminho que está e se tornar um soldado da Fedra Comum, que recebe ordens de seus superiores, ou ela pode atingir seu potencial e se tornar uma capitã, já que o oficial da Ellie insiste de que a garota tem atributos de uma líder e pode se tornar importantes nas fileiras da Fedra. E isso está relacionado aos comentários do David nesse 8º episódio, né, que mascara suas verdadeiras intenções, dizendo que vê a Ellie da mesma forma que ele, como uma líder em potencial para ficar ao lado dele. Mas a gente sabe que não é bem isso, né, como eu disse. E outro detalhe também sensacional, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo, cara. Deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente me segue lá no Insta, @LucasMGeek, porque eu vou estar te seguindo de volta e interagindo com vocês sobre o The Last of Us. Ou seja, você tirou um print da tela aqui desse vídeo e me marcou lá no Insta, @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta, eu vou repostar e ainda vou interagir com você, cara. Olha que maravilha. Simbora pro Insta daqui a pouco. Nice.